aí galera da Tatu, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Angels Tattoo School. Nesse programa eu ajudo tatuadores e quem nunca pegou em uma máquina de tatu a ir do decalque ao realismo com técnicas únicas e exclusivas, aprendendo tudo de biossegurança. Meu nome é Renan Martelli Scaff, sou CEO do Angels Tattoo School, sou médica veterinária com especialização em saúde pública humana e vigilância sanitária, técnica em enfermagem, perita judiciária e estou no 3º ano de medicina humana para trazer cada dia mais conteúdo para você. E você pode estar se perguntando o que a área da saúde tem a ver com tatuagem? E tem tudo a ver. Um tatuador profissional tem que entender sobre as espessuras das camadas da pele, sobre o que cada camada da pele tem de função, por que não pode se tatuar, por exemplo, a perna de um diabético, por que quem está tomando Roacutan tem que esperar pelo menos 6 meses após ter parado o tratamento para ser tatuado, e outras questões muito importantes, como saber diferenciar uma inflamação de uma infecção, de uma necrose, uma queloide e assim por diante. Sou considerada uma das primeiras mulheres tatuadoras do Brasil, tatuo desde 1996 e o tema da aula de hoje é a importância de aprender anatomia na íntegra para tatuadores. O que isso muda? O que aprender anatomia e fisiologia da pele muda na carreira de um tatuador? Primeiramente, a gente tem que entender o que é anatomia e fisiologia da pele. Anatomia e fisiologia da pele é uma área que estuda não só as propriedades de cada local do corpo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. A gente vai aprender na íntegra o que é a epiderme, por que ela é morta e queratinizada, o que é o tecido epitelial, onde estão as terminações nervosas livres, por que quando a agulha cutuca essas terminações nervosas livres, causa-se uma inflamação local, uma liberação de histamina, e aí sim chegam os macrófagos lá para fazer a fagocitose da tinta. Então, anatomia e fisiologia da pele é o estudo anatômico de cada região, ou seja, como aquela região é formada, por que tipo de células, que tipo de irrigação sanguínea, que tipo de células, de sensores para dor, se tem sensores para dor fino ou grosso, como funcionam todos esses receptores, como eles interagem com a nossa medula, com o nosso cérebro, e também a fisiologia disso. Então, que hormônios são liberados quando a gente sente dor, o que a histamina faz, porque ela é um vasodilatador, por que então quem está tomando um antihistamínico não deve ser tatuado, porque a anestesia vai atrapalhar tanto a fixação do pigmento e muito mais. Então, conhecer a fundo a anatomia e fisiologia da pele é essencial para que um tatuador seja realmente um tatuador profissional. E aí a gente pode falar alguns outros pontos que são muito importantes. Como que o conhecimento nessa área é importante? Então, veja só. Imagina que você está tatuando uma pessoa que tenha uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma doença que o próprio corpo produz contra o corpo. É como se as nossas células imunológicas entendessem que o nosso corpo é um vilão. Então as nossas células imunológicas brigam contra o nosso próprio organismo. Então imagina que você está tatuando lá uma pessoa que tem uma doença autoimune, por exemplo, uma psoríase. Psoríase é uma doença autoimune que forma alguns machucados, parecendo casquinhas esbranquiçadas, geralmente aqui na região de cotovelo, nuca, regiões que tem atrito, a nuca por causa do pentear o cabelo, o cotovelo por causa da gente apoiar e assim por diante. Será que eu posso tatuar alguém que tem psoríase? Será que essa psoríase pode migrar para tatuagem? Então, conhecer a fundo a anatomia e a fisiologia vai fazer com que vocês, tatuadores, não cometam erros que são grotescos ao se mexer com pele. Então, eu vou contar uma história que aconteceu aqui no Angels e vocês vão poder entender muito facilmente a importância desse aprendizado. Uma das nossas tatuadoras estava atendendo um cliente e o cliente começou a questioná-la sobre por que cuidar dessa maneira da tatuagem, por que não cuidar de outra maneira. Ainda fez uma pergunta: ué, mas por que entrar na piscina não pode? E aí ela deu uma explicação completa
completamente técnica, né? Então ela explicou, olha, entrar na piscina não pode, porque nem sempre a água da piscina é uma água extremamente limpa, então não é legal entrar na piscina no período de cicatrização. Sem contar que entrar na piscina, se a piscina estiver muito clorada, esse cloro vai ressecar a ferida da tatuagem, porque a tatuagem é uma ferida, né? A gente lesionou a epiderme, que é a primeira camada da pele, e lesionou também a derme até o tecido conjuntivo. Então, realmente entrar numa água clorada vai dificultar a cicatrização. Então, ela deu uma explicação aí que girou em torno de 10, 15 minutos essa explicação. E no final da explicação, o cliente olhou para ela e falou, olha, você tá de parabéns. Eu sou médico, eu sou dermatologista, e sua explicação foi fantástica e realmente todos os tatuadores deveriam ter esse conhecimento técnico. Agora imagina que ela não soubesse nada disso e aí a pessoa começa a questionar por que pode, por que não pode, e aí simplesmente ela dá respostas completamente absurdas, completamente erradas, ou ainda não sabe responder, ou inventa. Aquela pessoa, aquele médico que estava sendo tatuado, ele sabia as respostas da pergunta que ele estava fazendo para ela, e ele estava fazendo como se fosse um teste de conhecimento. E esses testes, a gente sempre passa por eles, por incrível que pareça. Pode parecer que não. Eu já peguei, por exemplo, clientes que sabiam também anatomia e fisiologia da pele, ou eram médicos, ou eram dentistas, ou eram enfermeiros, e sempre vinha um questionamento técnico sobre isso. Ah, mas eu não vou atender médicos, enfermeiros, dermatologistas. Vai, você não pode, não tem como você escolher os seus clientes, né? E hoje muitas pessoas acessam o Google e aí questionam você de algumas coisas que são faladas na internet e nem sempre são reais, nem sempre fazem bem para a cicatrização do seu cliente, né? E qual é o problema se você não souber anatomia e fisiologia da pele? O que pode acontecer com você se você não souber? Se você falar, quer saber? Pra mim, eu acho que ser um tatuador bom, profissional, basta eu saber colocar um desenho fantástico na pele do meu cliente, que é isso que importa. Não tô preocupado com biossegurança, não tô preocupado com anatomia e fisiologia da pele, é isso só que importa. O que importa pra mim é eternizar uma arte bonita na pele do meu cliente, e é isso que é um tatuador profissional. Porque infelizmente muitos ainda pensam dessa maneira. Mas suponha que você realmente pense dessa maneira e aí você tatua a perna de um diabético. E esse diabético acaba tendo uma ferida na perna tão grande que é considerado uma úlcera e acaba tendo que amputar essa perna. E aí você pode falar pra mim, ah, mas Renan, acontece isso? Sim, acontece. Eu vou contar uma história rapidinha aqui da Carol, amiga nossa. A gente tava viajando e a Carol ligou pra mim e falou, olha, Renan, você tá aí no estúdio? Falei, olha, não tô, Carol, eu tô viajando, mas eu volto daqui 2 dias. Falei, por quê? O que aconteceu? Ela falou, olha, eu quero fazer uma pimentinha com o nome do meu namorado na perna. Falei, Carol, espera a gente chegar, porque a gente tá viajando, tá bom? Ela falou, ah, tá bom. Mas ela não esperou a gente voltar. E ela foi num tatuador, o tatuador não perguntou pra ela se ela era diabética, ela não informou que ela era diabética. Até então, ela achou que a diabetes dela estava mais controlada ou que as veias, artérias e tudo mais estavam menos lesionadas e acabou fazendo essa pimentinha aí na perna com o nome do namorado. 15 dias depois, ela foi internada no hospital para tentarem recuperar esse local, porque causou realmente uma ferida terrível, se transformou numa úlcera, né? As úlceras dos diabéticos, as feridas da cintura para baixo do diabético são de difícil correção, porque o açúcar vai lesionando, vamos dizer assim, as paredes dos vasos, sem contar que a diabetes é uma doença degenerativa que acaba com as válvulas. A gente tem válvulas na perna que servem para empurrar o sangue de volta, para que ele volte ao coração. Porque imagina o sangue que está todo na perna, ele tem que trabalhar contra a gravidade para voltar no coração, né? E aí a diabetes come essas válvulas. Então, ao invés dessas válvulas estarem assim, e a perna do diabético, no caso, as veias, conseguirem empurrar esse sangue de volta para o coração, essas válvulas acabam comidas. Então elas acabam não empurrando 100% do sangue de volta para o coração, misturando sangue oxigenado com não oxigenado. Então a Carol, nossa amiga, acabou sendo internada depois de 15 dias, porque não cicatrizava a tatuagem de maneira nenhuma na pele dela. E ela foi internada e aí tentaram fazer de tudo para essa ferida, né?
Então, tentaram debridar, que é jogar soro, e às vezes ou com bisturi, ou somente com fricção de esponja, tirar aquela pele morta para fazer nascer pele viva, pele que tenha mais circulação. Tentaram pôr a perna dela para cima, tentaram fazer inúmeros tipos de cuidados com aquele ferimento, de cuidados com aquela ferida. Tentaram tratar aberto, fechado aquela ferida. Resumindo a história, não teve jeito. A ferida não cicatrizou, começou a necrosar cada vez mais e ela teve que amputar do joelho para baixo por causa de uma tatuagem. Agora imagina você sendo tatuador que fez essa tatuagem porque não sabia que não deveria tatuar diabéticos da cintura para baixo, ou que você até poderia tatuar um diabético da cintura para baixo, tendo uma autorização médica, ou ainda pedindo para o cliente escrever à mão na ficha, né, na ficha do cliente, que muitos tatuadores chamam de anamnese, mas não é o correto chamar de anamnese. Então, ou você pede uma autorização médica, ou você pede para esse cliente escrever à mão nesse termo que ele está ciente de que ele pode ter complicações porque ele tem diabetes, né? Então, assim, o que acontece? Acontece que ninguém pediu para ela assinar termo nenhum, o tatuador nem deu o termo para ela assinar, ela amputou a perna do joelho para baixo por causa de uma tatuagem deste tamanhinho com o nome do namorado. Então, vocês podem verificar por esses relatos a importância de se saber anatomia e fisiologia. Eu vou citar um outro adendo aqui sobre todo esse conceito de anatomia e fisiologia. Imagina que você está lá no seu estúdio de tatuagem e chega uma pessoa com vitiligo. E aí? Vitiligo são aquelas manchas mais esbranquiçadas, onde o cliente vai perdendo a produção ou a fixação de melanina e, portanto, ele vai tendo manchas esbranquiçadas pelo corpo. E aí muitos clientes querem fazer nessas manchas a constelação, ou querem fazer o universo, querem tatuar essas manchas muitas vezes para esconder essas manchas, né? Porque eles têm vergonha ou porque eles não gostam, e outras vezes até querem destacar essa mancha porque eles acham que forma algumas figuras como um mapa, um globo, um universo, e aí gostam da ideia daquelas manchas, do que aquelas manchas formaram e querem tatuar. Então você vai lá e tatua sem saber que você tem que fazer um teste de cor para ver se as cores escolhidas por aquele cliente não vão ter alteração aonde falta melanina. Então, o conhecimento de anatomia vai elevar o seu nível de tatuagem e o seu nível de atendimento, fazendo de você um tatuador realmente profissional e não um amador, né? Porque tatuadores profissionais sabem, por exemplo, diferenciar a infecção da inflamação. Então, quantas vezes eu não vi tatuadores falando para clientes assim: olha, essa tatuagem aí, ela tá infeccionada e só tava inflamada. Então, qual é a diferença, né, por exemplo, de uma inflamação para uma infecção? Na inflamação, a gente tem o que a gente chama de sinais cardeais. O que são? São sinais como rubor, calor e dor. Resumindo de um modo menos técnico para vocês, o local vai estar vermelho, quente, dolorido e edemaciado, ou seja, inchado. Isso é inflamação. Infecção tem saída de secreção, tem saída de pus. Então, inflamação e infecção são completamente diferentes. E, infelizmente, muitos tatuadores ainda confundem e explicam de maneira errônea para os clientes ou em vídeos institucionais na internet. Então, é de suma importância que você saiba a diferença entre inflamação, infecção, queloide, necrose, porque você deve acompanhar a cicatrização do seu cliente. O correto para você saber se você está tatuando de maneira adequada e se você está realmente conseguindo passar para o seu cliente a importância dele cuidar corretamente dessa tatuagem é você acompanhar a cicatrização. Então, aqui no Angels, o que a gente faz? Quando a gente tatua um cliente, no termo do cliente lá já está escrito que ele é obrigado a mandar a foto todos os dias durante 15 dias ou passar aqui no estúdio uma vez por semana para mostrar a tatuagem cicatrizando. Então, quando esse cliente manda a foto pra gente, a gente já consegue ver como esse cliente está cuidando. Então, se o cliente manda uma foto pra gente e a tatuagem está toda melecada de pomada, a gente já sabe que esse cliente está passando pomada de maneira errada,
Se ele manda uma foto da tatuagem extremamente vermelha, a gente já pode conseguir analisar se foi ingesta de comida errônea, se foi um banho quente, porque tudo isso tem como identificar até por uma foto, porque é muito diferente uma tatuagem inflamada, porque o cliente tomou banho exageradamente quente, do que quando uma tatuagem está inflamada por alimento não permitido. E aí tem muita gente que fala, mas ué, tem gente que fala que alimento é mito. Não é. O alimento pode até não atrapalhar muitas vezes a cicatrização, mas vai atrapalhar a fixação do pigmento pelas células imunológicas chamadas macrófagos. E a gente tem que lembrar que uma tatuagem a gente quer que cicatrize de maneira íntegra e que também fique bem colorida, que aquela cor seja fixada como a gente fez no dia. A gente não quer que tenha perda de pigmento, a gente não quer que a gente acabe tendo no período de cicatrização uma perda maior do que o normal, porque a gente vai ter uma perda de tinta de tatuagem durante a cicatrização. Isso é algo normal, isso você também aprende em anatomia e fisiologia da pele, mas a gente não quer que tenha uma perda excessiva. Então, para que não tenha uma perda excessiva, eu tenho que ver se meu cliente está fazendo os cuidados corretos dessa tatuagem. Então, vocês podem pedir para ele mandar foto, vocês podem pedir para eles virem ao estúdio. Mas enfim, aí nesse período de cicatrização, enquanto vocês estão recebendo as fotos, enquanto vocês estão recebendo a visita dos seus clientes, vocês podem orientá-los de maneira correta para que realmente ele faça uma cicatrização perfeita, para que realmente ele cuide do procedimento que foi feito. Porque uma coisa muito importante para vocês entenderem é que na hora que a gente faz a tatu, na hora que a gente executa o trabalho, é 100% de obrigação nossa de entregar algo legal para o cliente. Lógico, se esse cliente não se mexer durante a sessão e tudo mais. Depois que você entregou isso para o cliente, é 100% obrigação do cliente cuidar de maneira adequada para que realmente cicatrize bem. Se você faz um excelente trabalho, mas seu cliente não faz uma boa cicatrização, seu trabalho ele não vai ser bem fixado e depois ele não vai ser um bom trabalho para portfólio, porque as pessoas vão olhar na rua e vão falar, meu Deus, que trabalho falhado, meu Deus, que trabalho opaco. E ficou porque o cliente fez uma cicatrização errada. Então, para isso, você tem que entender por que Bepantol, Bepantrix não é legal usar na pele, o que ele faz na pele, o que ele faz com a tatuagem, quais as pomadas mais interessantes de serem usadas durante a tatuagem, então quais são as pomadas próprias para tatuagem que devem ser usadas, porque muitas pomadas vendidas na farmácia e até indicada por muitos tatuadores não devem ser usadas porque elas estimulam a cicatrização, para que a cicatrização ocorra mais rápido, entre outros pontos muito importantes. E qual a diferença entre um profissional que vai saber biossegurança e anatomia e fisiologia da pele e de um profissional que não sabe anatomia e fisiologia da pele? A diferença é toda. Um vai ser amador, o outro vai ser profissional. Porque, como eu disse, o cliente vai questionar e se faz necessário que você saiba todos os perigos ou todas as intercorrências que podem acontecer naquela tatuagem durante o período de cicatrização, para que você realmente oriente corretamente o seu cliente. Então, olha, isso a gente pode perceber muito facilmente no depoimento da Jana. Dá uma olhada que ela vai falar sobre o curso de cicatrização tecidual que a gente deu gratuitamente para os alunos e ex-alunos aqui do Angels. Escuta esse depoimento. Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui nesse vídeo para falar um pouquinho das coisas que realmente fizeram diferença para mim na hora de tatuar. Quem conhece meu trabalho sabe que eu não tô na área há 10 anos. Nossa, eu tatuo faz 20 anos. Não, eu comecei recente. Eu acho que de onde eu saí, de onde eu trouxe essa bagagem do meu curso de tatuagem é o que faz toda a diferença. Eu não me incomodo nem um pouco quando as pessoas perguntam, quanto tempo? Aí eu penso, meu Deus, eu vou falar que faz meses, que faz esse ano só que eu comecei. Eu não tenho essa insegurança de falar. Quando eu fiz o curso na Angel, eu não fazia a mínima ideia de tatuagem. Já tinha tatuado, mas assim, técnica, não tinha noção alguma. E a escola me preparou de um jeito que eu me senti tão confiante, eu me senti tão bem, que eu não me importo de falar, né? Eu fiz o curso na Angels em janeiro. Em abril eu deixei essa área clínica e fui só pra tatuagem.
E assim, o sentido financeiro, a realização pessoal, as mensagens, o retorno que eu recebo dos meus clientes falando das tatuagens, gente, é coisa maravilhosa, assim, não tem como comparar a satisfação de você trabalhar com uma coisa que as pessoas realmente admirem, gostem e te procurem, e, sabe, por querer o seu serviço. Embora às vezes você olhe e fale, mas tem gente que pode fazer melhor, mas a pessoa quer o teu serviço. E o que eu trago da Angels, que faz muita diferença, e me comparando com profissionais que estão há muito mais anos na minha frente, que até tem técnica ou desenho melhor, porque não, né? Eu não sou a melhor de todas. Que tem um trabalho melhor do que o meu, às vezes eu vejo coisa neles e eu penso, essa pessoa deveria cursar Angels. Porque não é só, lá você não aprende só a tatuar. Lá você aprende coisas de biossegurança que você vai levar pra vida. Pra vida você vai levar as questões de biossegurança. A forma de como montar o estúdio, o jeito certo, o jeito errado de fazer. E a questão lá eu fiz também um curso de cicatrização tecidual que fez assim... fez uma diferença gritante. Porque desenhar, às vezes você desenha, você vai ter facilidade para fazer a tatuagem, mas é o conjunto do curso. É a parte da biossegurança, é você aprender a ser chato com isso, é a questão de você aprender a olhar para a pele e falar assim, essa pessoa tá passando protetor solar na pele, essa pessoa tá passando pomada que não deveria. Sabe, você conseguir reconhecer o que tá acontecendo com a cicatrização do cliente só de olhar. Então, tudo isso eu trouxe da Angels. Eu sou muito segura no que eu faço, porque eu saí da Angels pronta, preparada. Então, gente, se você é tatuador, você já trabalha, você já tem um trabalho magnífico, saiba que pode melhorar. Dá pra melhorar. A Angels não oferece só o curso de tatuagem. Ela oferece outros tipos de cursos que mesmo que você já tenha a sua técnica de trabalho, o teu estilo de desenho, vai agregar demais. Então, como o exemplo que eu dei do curso de cicatrização tecidual, a biossegurança, assim, gente, é fantástico. Então, se você não é tatuador e tem vontade, a Angels vai te preparar. Se você já é tatuador, a Angels vai melhorar o que você já faz de melhor. Outro ponto muito importante que eu quero trazer aqui para vocês é também, na hora que você está mexendo com pele, é saber quais pessoas têm tendência a cicatrizar mais rápido, quais pessoas têm tendência a cicatrizar mais devagar, porque uma pele oleosa vai pegar menos pigmento e uma pele que não seja oleosa, uma pele mais seca, vai segurar mais esse pigmento. Então são essas e outras questões que fazem de você um tatuador profissional, que fazem com que você seja enxergado pelos seus clientes um tatuador realmente profissional. Então eu vou contar uma história aqui para vocês da pele de uma senhora de 84 anos que veio ser tatuada a primeira vez no nosso estúdio de tatuagem. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela entrou pela porta do estúdio e pediu, olha, eu quero fazer uma tatuagem pequena, quem poderia fazer em mim? E eu estava desocupada, eu falei, pode ser eu mesma. E aí eu sabia que era uma pele mais fina, uma pele mais desidratada, e eu sabia como proceder, sabia exatamente se eu tinha que entrar mais ou menos com a agulha, se eu deveria ir mais rápido ou mais devagar. E aí eu fiz essa tatuagem e ficou linda, ficou muito bacana a tatuagem nessa senhora. Depois de um tempo, ela foi em outro tatuador. E aí esse outro tatuador provavelmente não sabia anatomia e fisiologia da pele, e aí ele pegou para tatuar uma região que tem tendência a dar queloide. Quais são as regiões que têm tendência a dar queloide? Todas as regiões onde a gente tem um acúmulo de colágeno, a gente acaba tendo uma tendência maior a ter queloide, porque a queloide vamos dizer assim, eu vou dizer de um jeito bem simples para que vocês possam entender, é quando a agulha machuca as células de colágeno. Então, quanto mais colágeno a gente tem na região, mais chance da gente machucar com a agulha essas células, porque a gente não tem um olho de raio-x, onde a gente enxerga corretamente e milimetricamente onde está esse colágeno. Então a gente pode acabar acertando esse colágeno sim. Então tem áreas do corpo que são mais propensas a dar queloide. Você sabendo disso, você vai poder pedir para o seu cliente anotar na ficha que ele está ciente que o local onde ele vai fazer a tatuagem é mais propenso a dar queloide, tá bom? E aí o que aconteceu? Esse tatuador ele foi tatuar a região do ombro dessa senhora.
e aí não tinha o conhecimento adequado de anatomia e fisiologia e acabou realmente dando uma queloide muito feia nessa senhora. E foi uma coisa depois bem triste de ver, porque por mais que depois cicatrizada vocês possam passar um creme, uma pomada para queloide, não vai tirar 100%. Então a gente aprende também porque pessoas de pele negra têm mais colágeno e mais tendência a ter queloide. Mas por que as pessoas de pele negra, as tatuagens fixam melhores nela? Por que cicatriza melhor nela? Então a gente aprende essa diferenciação. Por exemplo, vou tatuar uma pessoa que é japonesa. Será que eu tenho que tomar cuidado com algum tipo de cor nessa pele, já que ela tem uma melanina puxada mais pro amarelo? Como funciona isso? Será que sim? Será que não? É mito? Como que funciona? Então tudo isso vocês vão desenvolvendo conhecimentos dentro de anatomia e fisiologia da pele, em nossos cursos, nas nossas aulas, e realmente podem atender com maestria esses clientes. Quero contar para vocês também o que aprender anatomia e fisiologia da pele vai diferenciar no valor agregado que você cobra na sua tatuagem. Então imagina que toda tatuagem que você fizer, você vai saber orientar esse cliente corretamente de como ele deve fazer a cicatrização. Então, primeiramente, você já vai ter trabalhos muito mais bonitos do que outros tatuadores que não conhecem anatomia e fisiologia da pele. Depois, você conhecendo a anatomia e fisiologia da pele, você pode fazer conteúdos para as redes sociais explicando, olha, homens são 45 dias longe do sol, mulher 90. Ué, mas os tatuadores não passam que são 30 dias longe do sol? E aí você vai explicar, não, essa informação está equivocada. São 45 dias para homens e 90 dias para mulher. Por que acontece isso? Porque a melanina é extremamente importante para homens não vestidos, né? Porque a melanina, quando a gente diz não vestido, são partes do corpo que talvez não estejam vestidos. A gente não está falando que vai ter alguém por aí andando nu e por isso a melanina é importante. Não, a gente está falando de partes do corpo que realmente não estejam cobertas, como por exemplo os braços, que a maioria das vezes estão para fora. Então, a melanina é muito importante durante a evolução do homem, principalmente para homens não vestidos ou locais do corpo que não estão vestidos. Porque a melanina, quanto mais melanina uma pessoa tem, mais proteção ao sol essa pessoa tem. Então a melanina é extremamente importante para fazer essa proteção contra o sol. Toda vez que a mulher menstrua, amamenta ou entra na menopausa, ela perde vitamina D. E essa vitamina D arrasta, entre aspas, a melanina para fora do corpo dela. Faz com que esse período os melanócitos produzam menos melanina ou que ela consiga absorver menos melanina produzida e essa melanina acaba sendo expulsa, vamos dizer assim, do corpo. Então, mulheres têm menos melanina do que o homem, 50% a menos melanina do que o homem. Então, se você pegar uma mulher que tem o mesmo tom de pele que outro homem, mesmo assim, visualmente é o mesmo tom de pele, mas durante esses períodos, amamentação, menstruação, menopausa, gravidez, ela vai ter 50% a menos de melanina. Ou seja, isso significa que a pele dela é mais clara do que a do homem. Então, se você pegar um casal que tem o mesmo tom de pele, no dia, a tatuagem da mulher vai ficar mais bonita. Depois, a tatuagem do homem, porque ele tem mais proteção ao sol, vamos dizer assim. E por causa dessa diferença, homens têm que ficar 45 dias longe do sol e mulheres 90. Principalmente se forem tatuagens coloridas, que daí podem mudar muito de cor. Por exemplo, você faz um magenta, a pessoa vai pra praia e aí volta com uma tatuagem quase marrom. Ou você faz um rosa, a pessoa vai pra praia e volta com magenta. Então, tatuagens coloridas acabam sendo mais danificadas com o sol do que tatuagens pretas. Então esse entendimento seu de anatomia e fisiologia vai trazer um conhecimento técnico para vocês também na execução de tatuagens, porque vocês vão saber quais são os locais que dão mais queloide, quais são os locais que dão mais extravasamento de tinta, quais são os locais que podem dar, por exemplo, uma tatuagem que cicatriza com mais dificuldade, porque a parte interna do braço é mais difícil para a tatuagem ser cicatrizada, porque a nossa pálpebra, que tem aproximadamente 1 milímetro, tem que ser tatuada com cuidado pela máquina de tatuagem. Será que com máquina de tatuagem mesmo que a gente deveria fazer algum tipo de escrita em cima da pálpebra? Então vocês vão aprender
todas essas questões e muitas outras questões aprendendo anatomia e fisiologia da pele. E vão poder elevar o nível de tatuagem que vocês fazem, as técnicas, porque vão ser técnicas feitas com muito mais segurança, porque você vai saber exatamente a composição e como funciona cada região do corpo, e também vocês vão saber orientar melhor o seu cliente na hora da cicatrização. Então vai ser um combo, e com isso vocês vão conseguir com certeza serem muito mais valorizados no mundo da tatuagem, muito mais respeitados e muito mais admirados, sendo considerados realmente tatuadores profissionais e não um amador, que quando alguém pergunta uma diferença entre, por exemplo, inflamação e infecção, ele fala que não sabe, ou ele passa informações completamente erradas, como por exemplo, limpe a tatuagem com soro, use Bepantol e assim por diante. Então, se você gostou desse conteúdo, já compartilha e comenta.